Em setembro de 2004, um menino saiu de casa numa manhã comum e depois disso nunca mais apareceu. Isso tudo aconteceu no deserto ao sul do Teherã. E o triste dessa história é que a polícia já sabia o nome de quem tinha feito isso. Já tinha um homem preso meses antes do menino desaparecer e soltaram ele mesmo assim. O que aconteceu em Pakdasht é um dos casos mais perturbadores da história do Irã. Um homem e 21 vítimas menores confirmadas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, já me dá aquele apoio, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, e eu preciso também dar aquele alerta de gatilho para vocês. O vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é muito pesado e esse conteúdo pode ser muito sensível para algumas pessoas. Hoje, então, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Pakdasht, uma cidade que fica a uns 50 quilômetros de distância do Teherã. A região é uma zona industrial periférica, cheia de fábricas que produzem tijolos artesanais de barro. A paisagem é árida, dominada pelo deserto, com fumaça saindo dos fornos o tempo inteiro e um cheiro constante que mistura argila queimada e, no caso de hoje, com outras coisas. Um lugar muito difícil para se viver e que, mesmo assim, muitos enfrentam essa dura realidade. E a população dessa cidade aí, ela é formada também por muitos refugiados afegãos. E esse detalhe sobre os refugiados é fundamental para entender tudo o que vem depois. Essas famílias viviam numa situação extremamente precária. Qualquer contato com a polícia era um risco real de deportação. Então, quando um filho de uma dessas famílias desaparecia, muitas delas nem iam para a delegacia com medo de ser deportada ou então, até mesmo, né, claro, com medo do próprio governo lá do Irã. E tinha uma pessoa que sabia muito bem sobre esse detalhe e como usar isso para cometer o mal. Bom, em 2002, um menino chamado Ahmadreza Qodri, ele desaparece, né? Ele sai de casa e depois simplesmente não volta mais. Bom, a família começou ali a conversar então com os vizinhos e eles descobriram que um homem convidou ele para caçar algum animal no deserto. Aqui também é importante a gente entender que muitos dos menores que viviam ali, né, nessa comunidade, eles não tinham muito o que fazer, né? Porque não tem TV em casa, nem nada, é uma situação de extrema pobreza mesmo. Então, a diversão deles era ir lá para o deserto, de repente para caçar um animal, algumas vezes até mesmo para caçar um animal para se alimentar, né, alimentar toda a sua família. Então, eles ficaram sabendo aí que esse homem, né, convidou ele para caçar um animal e ele não voltou para casa. Então, depois de um tempo, a família decide ir na delegacia. Essa é uma das famílias que decidiu, sim, reportar o desaparecimento do seu filho. E apesar desse registro ter sido oficialmente feito, a polícia daquela época não fez nada. Nada exatamente, tá? E a família conta que eles falaram para eles, tipo, de repente ele fugiu de casa. Normal. E esse caso ele foi realmente esquecido. Porque era uma família, né, de imigrantes, era uma família pobre e ninguém investigou nada. Nos meses seguintes, outros meninos foram sumindo, sempre com a mesma história. Uma saída de casa para brincar, uma promessa de caça no deserto e depois o silêncio. A faixa etária das vítimas era consistente, meninos entre 8 e 15 anos de idade. Às vezes um colega até dizia ter visto o amigo sair com um homem e às vezes não havia testemunha nenhuma. Essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês é de alguns dos desaparecidos. Além deles, outros também sumiram. No total vão ser 21 vítimas, mas outras famílias não registraram o desaparecimento com medo do governo. E outra questão também que dificultou mais esse caso aqui foi porque as delegacias de lá, elas não conversavam entre si. Então, por mais que tinham muitos menores, né, desaparecendo, eles tratavam como casos isolados, ninguém tinha ligado uma história com a outra. Bom, o tempo vai passando ali, né? E vamos lembrar que aquela fábrica de tijolos lá continuava queimando. E aquela fumaça no meio da cidade e tal. E muitos não percebiam o que estava realmente sendo queimado lá dentro na fábrica de tijolos. Vocês já estão imaginando o que é, não é? Algumas famílias, então, desesperadas ali para encontrar os seus filhos, acabaram fazendo buscas, né, por conta própria, já que a polícia não fazia nada, então os familiares foram vasculhar pelo deserto. E ali, vasculhando, então, eles encontraram realmente
infelizmente, né, alguns ossos. E também foi encontrado algumas vítimas ainda quase que inteiras. E essas que foram encontradas quase que inteiras estavam ali em covas rasas, e em cima das covas estavam cachorros e outros animais ali, né, selvagens, jogados em cima. Aquilo ali, então, pode ter sido feito, e foi feito, na verdade, ele vai confessar depois, que foi feito para mascarar o cheiro, né? E os outros ossos que foram encontrados eram pequenos ossos ali do que restou, do que tinha sido queimado. Bom, então, e quando as famílias começaram a encontrar isso daí, ainda elas não obteram resposta, tá? E muitas delas começaram a enterrar os pequenos pedaços que tinha ali dos seus filhos. E começaram a pressionar ali a polícia, né? Parece que tem um homem aqui que a gente ouviu falar, né? Tem muita gente falando que meu filho desapareceu depois que um homem veio convidar ele para caçar um animal no deserto. Então eles começaram a falar também que tinha um cara muito suspeito na região, que era esse homem. O nome dele verdadeiro é Mohamed Bassijé, mas ele é mais conhecido como Bijé. Ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1982 em Kushan e tinha migrado para a periferia do Teherã para trabalhar como operário nas olarias. Ele era um rosto muito comum ali naquele ambiente, e apesar de muitos conhecerem ele, as pessoas ao redor com o tempo tinham aprendido a evitá-lo sem conseguir explicar o porquê. A verdade é que o Bijé era um homem muito esquisito. Bom, e ele conhecia o deserto muito bem, passava horas lá sozinho, observando. E algumas testemunhas falaram que ele usava binóculo do alto das olarias para vigiar a movimentação dos menores nas redondezas. Ele não escolhia as vítimas por acaso, ele estudava, esperava o momento certo e abordava sempre com a mesma conversa. Uma saída fácil, uma aventura simples, a promessa de caçar algum animal no deserto. E em abril de 2004, o pânico aumentou ainda mais ali na pequena cidade, porque dessa vez 5 meninos ali desapareceram num curto período de tempo. Então a polícia vai atrás, né, desse que todo mundo já mais ou menos sabia quem que era o responsável por tudo isso. E prenderam realmente o Bijé. O Bijé ficou um tempo na cadeia, mas logo depois ele foi solto e a justificativa foi falta de provas. Ele saiu sob fiança e voltou para as olarias, voltou para o seu emprego, que era ali um ponto estratégico para ele, né, aonde ele mesmo caçava as suas próximas vítimas. E o que aconteceu nos meses seguintes é difícil de descrever sem sentir um peso enorme, porque o Bijé não só continuou matando, mas ele acelerou o processo. Entre abril e setembro de 2004 foi o tempo que ele tirou o maior número de vítimas. Muitas, mas muitos menores desapareceram nesse período. Bom, e então depois que começaram a desaparecer mais e mais, e ele estava solto ali, né, novamente na região, a população local começou a pressionar mais ainda as autoridades, falando, não, é ele que está fazendo, é ele que está desaparecendo com os nossos filhos, prendam ele novamente. E ele foi realmente capturado novamente em setembro de 2004. Dessa vez, eles prenderam mais um homem junto com ele. Um homem chamado Ali Bagui, que também é conhecido como Ali Golampur. Um cúmplice que tinha participado de algumas das abordagens, atraindo vítimas junto com o Bijé. Agora vamos lembrar que antes dele ser preso lá da primeira vez, lembra que as famílias tinham encontrado uns restinhos de ossos, né? E enterraram ali. E também ali partes, né, dos seus filhos mesmo, algumas copas rasas que dava para ver mais ou menos quem que era. E só que naquela época nada foi investigado. Agora, dessa segunda vez que ele foi preso, aí sim que a polícia foi lá no deserto para procurar, então, por mais vítimas. E dessa vez, então, foi ali devastador o que eles encontraram. E, aliás, foi o próprio Bijé que levou a polícia até muitas das covas e mostrou, né, aonde estavam enterrados alguns dos restos. Eles encontraram, então, restos humanos em diferentes estágios de decomposição. Fragmentos que mal podiam ser identificados depois de passarem pelos fornos. O número de vítimas confirmadas chegou a 21, mas algumas estimativas forenses apontam para 29 e relatos da população local falam em até 41 pessoas. Vamos lembrar que muitas dessas famílias nunca registraram o desaparecimento, tá, dos seus filhos. Então, o número realmente pode ser muito maior do que 21,
contando, né, com essa informação aqui. Bom, além disso ter acontecido, então, daí sim que o governo foi atrás das delegacias que tinham investigado o caso anteriormente e realmente eles ali iniciaram uma investigação dentro das próprias delegacias. Naquela época eles informaram então que 16 policiais tinham sido ali, né, formalmente acusados de terem feito um mau trabalho e fora isso também o promotor lá dessa pequena cidade também foi acusado. Só que apesar de eles terem falado isso na época, até o dia de hoje não se sabe se nenhuma dessas autoridades, se algumas dessas autoridades aí realmente sofreu alguma consequência depois desse erro grave, né, de ter soltado um SK e depois de soltar ele, ainda ele cometeu mais crimes. Então, quando o Ubijé foi levado para a delegacia pela segunda vez, em setembro de 2004, o cenário era completamente diferente. Dessa vez havia muito mais corpos, havia testemunhas, havia um rastro que atravessava 2 anos de desaparecimento que finalmente tinham sido conectados. Não tinha mais como soltar esse homem. Bom, depois de preso, então, o Ubijé deu o seu depoimento, ele não demonstrava remorso, descreveu todos os crimes com muita frieza, mas apesar disso, havia momentos em que ele falava com uma intensidade diferente, que foi o momento quando ele começou a descrever a sua própria infância. Aí a frieza dava lugar a algo que soava como raiva antiga. No depoimento dele, então, ele conta que a mãe dele morreu quando ele tinha 4 anos de idade, e isso aqui é fato, tá? Agora o restante são as palavras dele. Ele conta que depois da mãe morrer, então o pai dele ficou responsável por ele e pelos irmãos dele também, e que o pai dele era muito violento, né? Então batia em todos eles, principalmente no Ubijé, com muita frequência. E ele fala que um dos castigos que o pai fazia muito era amarrar os pés dele enquanto ele batia nele. Esse detalhe aqui, ele repetiu diversas vezes durante o depoimento dele, e isso aqui é muito importante para entender a mente dele também, tá? Porque ou, né, se for verdade realmente, né? Vai que o cara tá mentindo também, né? Mas esse detalhe de acorrentar ali as pernas e bater, ele fez isso com algumas das vítimas que ele fez também, antes de tirar a vida delas. Além disso também, ele conta que quando ele tinha 11 anos de idade, ele foi abusado ali por muitos homens, né? Forçaram então relações íntimas com ele. E nessa mesma idade aí de 11 anos também, o pai dele então impediu ele de ir para a escola, cancelou lá a matrícula dele e tudo, e mandou ele ir trabalhar para ajudar ali a pagar as despesas dentro de casa. E foi aqui nessa época onde ele começou a trabalhar na fábrica de tijolos, né? Onde, né, ele foi preso anos depois. E ele conta também que muitos dos castigos ali do pai eram terríveis e que ele sofria tanto que quando ele voltava para a fábrica, ele mesmo pegava o próprio tijolo e batia na sua própria cabeça de raiva e tal do pai, de tudo que ele tinha sofrido lá, né, durante sua infância até a adolescência. O Ubijé também conta no depoimento que quando o pai dele batia nele, então ele sangrava muito, né, tinha muito sangue. E ele fala que ele ficou então meio que viciado em ver esse líquido vermelho aí. E aí, então, ele fez a mesma coisa com suas próprias vítimas. E é por esse motivo, tá, do líquido vermelho, né, que muitas pessoas chamam ele de vampiro do deserto. E tem outras pessoas que também chamam ele de hiena. O que as confissões do Ubijé também revelaram foi exatamente o método que ele usou. Ele não agia por impulso, ele observava, usava binóculos do alto das olarias para identificar menores que estavam sozinhos, longe dos seus pais, sem ninguém por perto. E também ele escolhe, na maioria dos casos, os refugiados. E ele explica que ele escolheu porque ele sabia que seria muito difícil a família desses menores ir na delegacia para registrar o desaparecimento. Ele abordava todas as suas vítimas com a história da caça, falava para os meninos para ir lá caçar coelhos, raposas, pássaros no deserto. Teve o caso de um dos meninos que esse também foi registrado, né, na delegacia, porque era um menino que já era de uma condição financeira melhor do que os outros. E esse menino, ele estava dentro do carro dos pais, mas os pais não estavam por perto. Então ele chegou, abriu a porta e falou: tem uma ninhada de cachorro, né? A cachorra acabou de dar cria lá no meio do deserto. Você quer ver os filhotes? E esse menino só pegou na mão dele e foi junto com ele para o deserto. E quando ele chegava lá,
Ele fala que em muitos casos ele amarrava as suas vítimas, ele pegava os tijolos, né, e batia nos meninos até eles chegaram num estado ali que eles não conseguiam fugir dali. E depois disso vinha, então, a questão do abuso, né? Ele forçava uma relação íntima, ele forçou a relação íntima com todas as suas vítimas. Depois de fazer isso, então, ele conta que ele tirava a vida de maneiras diferentes. Alguns deles, ele segurava no pescoço até o menino não respirar mais. Em outros casos, ele pegava os tijolos e ia batendo até o menino perder a vida. Depois disso, então, vinha aquele processo, né, de desaparecer com todas as provas. Então, como ele trabalhava ali na fábrica de tijolos, ele geralmente jogava o menino ali inteiro no próprio forno ali da fábrica, e aquilo ali destruía quase que tudo, né? Porque é uma temperatura muito alta, então só sobrava alguns pedaços. E isso aqui também muitas famílias até hoje não conseguiram receber os seus parentes inteiros. Muitas delas não receberam nada, porque alguns deles viraram somente cinzas. Mas teve outros casos também que ele conta que ele não conseguiu ir até o forno, então ele acabou enterrando uma cova rasa e ali colocando bichos mortos, né? Porque ele mesmo tinha matado os outros bichos, e para tentar disfarçar aquele cheiro. Outra coisa também desse caso aqui, que os próprios vizinhos ali dessa área do deserto falaram que sentiam um cheiro esquisito, mas como tinha os fornos ali do tijolo, as coisas queimando, eram os menores, né, que estavam queimando no forno, mas eles contam que eles não conseguiam, né, diferenciar, achavam que era esquisito, mas achavam que era alguma coisa da fábrica de tijolos, então por isso que ninguém suspeitou de nada. O Bijé também disse em seu depoimento que a sua meta era tirar a vida de 100 menores antes de ser pego. E quando ele foi capturado, então, ele tinha chegado a 21 vítimas confirmadas, tá? Mas esse número pode ser muito maior. Já o Ali Bagui, o cúmplice, era uma figura diferente. Ele participou de algumas das abordagens iniciais, ajudando a atrair as vítimas, mas o tribunal, depois de analisar os crimes em detalhe, concluiu que o ato final, a decisão de tirar a vida e de forçar a relação íntima, era exclusivamente do Bijé. Bom, o julgamento dos dois aconteceu no Tribunal Provincial do Teherã. As sessões iniciais foram abertas para os pais das vítimas, mas deu muita confusão e as últimas sessões foram fechadas ao público. E o sistema judiciário iraniano, baseado na lei Sharia, tinha uma estrutura própria para responder a isso. Uma vida por uma vida. A família das vítimas é quem decide o que vai realmente acontecer com o criminoso, tá? Não é o juiz, né, e outras pessoas, mas a própria família da vítima. Então eles têm duas opções: dar uma vida por uma vida, que seria a execução, né, a pena capital, ou então o recebimento do dia. O dia é o dinheiro de sangue, que eles chamam, tá? Que é uma compensação financeira pela perda, né, daquele seu ente querido. Essa compensação financeira, quando o criminoso tem dinheiro, é pago então pela própria família do criminoso, tem que pagar para a família das vítimas, né? Então, vou pagar aqui o dinheiro, aí você não manda o meu parente, né, para a execução. Nesse caso aqui, então, a gente tinha família de 21 vítimas. Entre essas 21, 4 famílias que eram todas famílias de refugiados. Além disso, tiveram outros refugiados, tá? Na outra lista aqui, mas esses 4 aqui, famílias, decidiram não dar a execução para ele, mas receber sim a compensação. E essa compensação, como o Bijé era de uma família extremamente pobre, ela é dada pelo próprio governo. Então, na época, eles deram um valor de entre 200 mil e 500 mil tomans, que era uma moeda local da época, que também foi desvalorizada. Tem um outro esquema, tá? A moeda, na verdade, lá do Irã, não vale nada. E não vale nada até hoje ainda. Mas já mudou, já é outra. Enfim, naquela época, então, era esse valor. E se a gente converter hoje em dia, não vai dar certo o nosso cálculo, tá? Eu consegui descobrir aqui que naquela época exatamente, esse valor aí dado para as famílias era entre 680 e 1.700 reais. Difícil, né? Então, 4 das famílias receberam esse dinheiro, as outras decidiram por executar o Bijé. Então, no final das contas, o Bijé recebeu 17 condenações à
pena de morte, mais 100 chicotadas pelo crime de forçar a relação íntima com os menores e mais 15 anos de prisão por sequestro. Já o cúmplice dele recebeu 15 anos de prisão e 100 chicotadas pelo sequestro. Bom, a data da execução foi marcada e Pakdash então se preparou para um dia que ninguém jamais esqueceria. No dia 16 de março de 2005, que foi ali aproximadamente um ano, né, depois dele ser preso, então ele foi levado para a praça pública. Então essa sentença, né, ela é feita ali na frente de todo mundo mesmo. E realmente ali muita gente foi assistir o fim da vida do Bijé. Estavam aproximadamente 5.000 pessoas assistindo lá. Então eram as famílias que tinham perdido os filhos, vizinhos ali da região, pessoas que vieram de outras cidades ao redor só para estar presente naquele momento. A presença era densa, carregada com uma energia que oscilava entre a dor e algo que se aproximava de alívio. O Bijé foi trazido à praça com os pulsos amarrados, foi preso a um poste de ferro e então começaram as 100 chicotadas. Durante todo esse momento ele não gritou, ele não falou nada, manteve um silêncio que as pessoas presentes descreveram como perturbador. E durante todo esse momento ele só caiu 2 vezes. E no final disso aqui ele estava extremamente machucado e muita gente não consegue entender como que ele conseguia ficar em pé. E depois disso, então, vem o ato final dessa história toda aqui, né? Bom, outra coisa também que eu preciso explicar para vocês aqui, esse não é o único caso, tá? Que é feito em praça pública. Tem muitos casos que eles fazem dentro do presídio mesmo, mas quando o caso é muito polêmico, eles colocam na praça mesmo para todo mundo ir lá assistir. E outra coisa que eles fizeram diferente dessa vez, como esse foi um crime muito cruel, então a vida por uma vida tem que ser muito cruel também, né? E ali, em muitos dos casos das execuções que eles fazem por lá, eles fazem daquele método que a gente via antigamente, né, na Idade Média e tal, né? Que é um monte de gente em cima de cadeira, aí tira a cadeira, e quando se tira a cadeira, geralmente dá como é que se diz? Ai, gente, é horrível isso aqui, né? Quebra o pescoço, né? Então é muito rápido, né? Mas eles queriam que ele sofresse mais e então que fosse muito mais devagar. E isso é feito em outros casos também, não só do Bijé. Bom, então, para fazer isso, eles não usaram cadeiras dessa vez, eles usaram um guindaste com uma corda de nylon azul, porque quando eles usam o guindaste, então, eles levantam ele bem lentamente, né, então, com a corda já ali encaixada e o pescoço não quebra, então ele vai ali, né, perdendo a vida lentamente. Bom, depois de ele receber ali as 100 chicotadas, então, eles tiram ele lá daquele poste, né, ele tá muito machucado nas costas e tal, ainda continua em pé, ainda sério, frio ali, sabe, tipo... Muita gente falava que também parecia que ele nem estava ali mais, sabe? Ou de repente ele estava ali, mas ele era tão monstro que era aquilo ali, enfim, né? Bom, aí eles tiram dele dali e vestem uma blusa branca nele para começar esse outro processo do guindaste. Só que nesse momento que eles tiram ele dali, ele vai meio que no meio da população ali. Não da população em geral, tá? Porque as famílias das vítimas, elas têm o direito de ficar mais perto ali do criminoso, né? Então chega um momento que eles têm que colocar ali a corda e tal, vão organizando, aí começa uma gritaria, todo mundo mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, aquela coisa toda. Tem uma mãe com uma foto do seu filho, assim, é muito triste de olhar essa mãe com a foto do filho do lado. E nessa confusão aí, um menino que era irmão de uma das vítimas, eu tenho o nome dele aqui, ó, que se chama Rahim Ionessi. Ele tinha 17 anos naquele dia lá. Eu não tenho a foto dele, tá? Mas ele se revolta mais ainda, claro, ele estava com uma faca na mão e ele vai e coloca esse objeto nas costas do Bijé ali. Assim, quando ele tá fazendo isso, a polícia não faz nada, sabe? Só fica olhando assim, deixa ele fazer, aí afastam ele e tal, aquela coisa toda, tiram ali a faca, né? O Bijé ainda tá vivo, e aí uma das mães é convidada a colocar ali a corda, né, no pescoço dele, ela não consegue fazer direito, parece que um outro homem ali também... É uma confusão muito grande que acontece nesse momento. Enfim, no final das contas, colocam a corda ali nele e puxam ele para cima ali, né, com um guindaste. Ele foi levantado a aproximadamente 10 metros de altura
e ficou lá em cima por aproximadamente 20 minutos. Depois desse tempo, então, um médico legista que estava ali, né, acompanhando todo o processo, é claro, ele falou, não, pode descer, porque o cara já morreu. E realmente desceu, e o Ubjé tinha falecido. Bom, o Ubjé, ele tinha 23 anos, segundo algumas fontes, tá? Eu falei a data de nascimento dele para vocês no início, mas tem fontes que falam a data de nascimento dele de uma forma diferente. Algumas pessoas, então, falam que ele nasceu 10 anos antes. Então, ou ele tinha 23, ou ele tinha 33, mas também isso não faz muita diferença, né? Bom, depois disso, então, vida que segue e triste, né, gente? A família das vítimas, né, desses meninos, muitos deles a gente nem consegue ver as fotos, os nomes das vítimas também não foram divulgados. Não é que não foram divulgados, sabe? Não existem muitas fontes que falam sobre as vítimas, como que era a vida delas, qual que era o nome delas, a fotinho deles pra gente lembrar, nada. Esse caso, ele foi, todas as fontes praticamente, elas falam somente sobre o criminoso, né, sobre o Ubjé e sobre o cúmplice também. Então, dão muita ênfase, né, ao criminoso, infelizmente. Você sabe que eu gosto muito de trazer aqui um pouco da história, né, das vítimas, ainda mais quando são menores de idade, assim, para serem sempre lembrados também, né? Mas são só essas fotos aqui que eu consegui para vocês. Vamos lembrar que, além desses rostinhos aqui, nós temos muito mais, e o número pode ser maior ainda, porque existia também ali uma certa questão cultural que impedia as próprias famílias de terem registrado o desaparecimento de muitos dos seus filhos. Por isso que o número de vítimas pode chegar até 41, né? Porque no caso do Ubjé, aqui especificamente, nós estamos falando de um homem que não só tirou a vida, né, dos menores, mas ele também forçou uma relação íntima com eles. E na cultura deles aqui, essa questão da relação íntima antes do casamento, mesmo que ela seja forçada para algumas famílias com pensamento muito fechado, não são todos, tá, gente? Cuidado com isso, tá? Nunca generalizem o povo do Irã. Pelo contrário, tá? Tem muita gente boa por lá, sim. Mas tem muita gente cabeça fechada, então, se forçou a relação íntima, aquele menino, mesmo tendo perdido a vida, ele perdeu a sua honra. E poderia perder a honra da família toda também. Seria vergonhoso os vizinhos descobrirem que alguma coisa assim aconteceu dentro daquela família. Então muita gente fica quieta. Que triste isso, né, gente? Mais triste ainda, né? Não sei o que é mais triste, o que é pior nessa história. E outra coisa também que me chocou muito nessa história aqui é que eu vi muitas entrevistas e assisti alguns documentários iranianos mesmo sobre esse caso aqui, de pessoas de lá falando com orgulho, do tipo, a gente pagou, né, pela família, assim, a gente deu uma compensação financeira para eles, não, eles vão ficar bem agora pro resto da vida. 680, era 680? 680 reais? 600 reais? 700 reais? R$ 1.000? Com muito orgulho, o governo pagou pelas... o governo pagou enquanto está sentado num vaso sanitário de ouro? Você está pagando R$ 1.000 para uma família que vive uma situação de extrema pobreza mesmo. Também tem a questão de que o próprio governo lá demorou muito tempo para ser investigado esse caso, investigou muito mal, então tiveram muitas famílias que moravam em outras cidades e tiveram que viajar para outras cidades procurando pelo filho, gastaram dinheiro que eles não tinham. Isso é fato, tá? Teve 2 famílias afegãs que tiveram que fazer muitos gastos assim de viagem, de coisa, procurando pelo filho, parando de trabalhar para procurar pelo filho. Receber R$ 1.000 e você me fala com orgulho que você pagou R$ 1.000 para a família? Dirigindo uma Mercedes? Complicado, né, gente? Ai, triste, gente, é triste, é muito triste. É triste também o que a gente está passando agora, né, que a gente está vendo agora no Irã. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo aqui, né, mas estamos aí nesse conflito terrível. Na minha opinião, óbvio que guerra nunca é a solução, não é a solução, mas o povo sofre por lá. Vamos lembrar sempre, gente, que eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, tá? Cuidado quando a gente fala sobre o povo do Irã. O povo do Irã é um povo que sofre muito, gente. Olha isso aqui. Olha onde que vivia esse povo. Não só os afegãos que vivem lá, mas os iranianos mesmo. Tudo bem, tem gente rica também, mas tem muita gente pobre com um governo que está sentado no ouro. Ai, estou ajudando você. Está ajudando nada. Entendeu? E
não pode falar, né? Não pode falar mal do governo, não pode lutar contra, guerra não é a solução, mas precisa sim ser mudado alguma coisa por lá, porque as pessoas estão perdendo a vida por nada. Ninguém, um descaso total. Olha aqui, esse caso aqui do IGEP, devia ser preso o cara, soltaram ele, por quê? Porque é família pobre. Ah, deixa, tudo pobre aí, gente, solta esse cara aqui, deixa ele trabalhar, manda ele fazer tijolo, que o país precisa crescer, né? Complicado, né, gente? Não sei o que você está achando dessa situação toda. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu tô junto com o povo do Irã, tomara que mude alguma coisa, mas também para de matar eles, porque eles já sofreram demais. Tem gente se metendo ali dentro que não tinha que estar se metendo. Ai, não sei, a gente tem uma opinião bem difícil sobre isso, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. Triste esse caso, né? Famílias inteiras ali sem os seus filhos, esse monstro solto, e ninguém fazia nada. Bom, essa é a história de hoje, o caso de hoje. Deixe seu like no sair do vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo.